Bom, agora o plenário do Supremo Tribunal Federal vai analisar recurso da Procuradoria-Geral da República contra essa decisão do ministro Edson Fachin. Como conta agora a repórter Letícia Santini. A Procuradoria-Geral da República vai recorrer contra o habeas corpus concedido pelo ministro Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná. Fachin já adiantou que levará o recurso da PGR ao plenário do Supremo de histórico favorável à Lava Jato, tirando assim a possibilidade de a segunda turma do STF, de perfil garantista, analisar o caso. Mesmo assim, o ministro determinou o cumprimento imediato da decisão que remeteu os processos à Justiça Federal de Brasília. As ações penais contra o petista podem cair nas mãos de 4 magistrados que atuam em 2 varas. A decisão será por sorteio. Na 10ª vara estão o juiz titular Valisney de Souza Oliveira e o substituto Ricardo Leite. Já na 12ª Vara Federal, Marcos Vinícius Reis Bastos é o titular e Poliana Kelly Maciel a substituta. Fachin entendeu que a 13ª Vara Federal de Curitiba, onde atuava o ex-juiz Sérgio Moro e atualmente era ocupada pelo juiz Antônio Luiz Bonar, não tem competência para processar e julgar o ex-presidente. Em nota, o ministro ressaltou que nas ações penais envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva, assim como em outros processos julgados pelo plenário e pela segunda turma, verificou-se que os supostos atos ilícitos não envolviam diretamente apenas a Petrobras, mas ainda outros órgãos da administração pública. Ainda, segundo Fachin, especificamente em relação a outros agentes políticos que o Ministério Público acusou de adotar um modus operandi semelhante ao que teria sido adotado pelo ex-presidente, a segunda turma tem deslocado o feito para a Justiça Federal do Distrito Federal. Na decisão, o ministro ressaltou que as regras de competência, ao concretizarem o princípio do juiz natural, servem para garantir a imparcialidade da atuação jurisdicional. Fachin afirma ainda que, no contexto da macrocorrupção política, tão importante quanto ser imparcial é ser apartidário. Ao todo, 4 ações penais foram afetadas pela decisão do ministro Fachin. A do Triplex, do Guarujá, a do sítio de Atibaia, a da sede do Instituto Lula e outra referente a doações ao mesmo instituto. Os processos referentes ao Instituto Lula ainda tramitam na primeira instância e não haviam sido julgados. Já no caso do Triplex e do sítio no interior paulista, o petista foi condenado em segunda instância, acusado de receber propina de construtoras. Lula chegou a ser preso, mas foi solto após o STF determinar que a pena só pode ser cumprida após todos os recursos terem sido analisados. A 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba informou que cumprirá a decisão de Fachin e vai remeter as ações para Brasília. O núcleo da Lava Jato no Ministério Público Federal do Paraná afirmou que não atua na instância junto ao Supremo Tribunal Federal, portanto segue trabalhando nos casos que competem ao grupo nos processos junto à Justiça Federal no Paraná. Em nota, a defesa de Lula disse que recebeu a notícia com serenidade e ressaltou que a decisão não tem o condão de reparar os danos irremediáveis causados pelo ex-juiz Sérgio Moro e pelos procuradores da Lava Jato ao ex-presidente Lula, ao sistema de justiça e ao Estado democrático de direito. O Instituto Lula também declarou que a decisão de Fachin reafirma tudo que a defesa sustenta desde 2016, mas chega tarde demais e depois de causar prejuízos irreparáveis ao Instituto, ao ex-presidente, ao país e à própria Justiça.